Quando as potências europeias decidiram colonizar a África, apenas duas nações não foram colonizadas. A primeira sendo a Libéria, um país africano nunca colonizado por europeus. Tem uma história bastante curiosa, isso porque foi fundado em 1824 por escravos libertos dos Estados Unidos da América. A outra nação é a Etiópia, que ganhou batalhas contra a invasão territorial italiana. A questão é, como a Etiópia conseguiu fazê-lo? Na altura, a Etiópia, que se chamava Abissínia, não era um grande império e o rei desse império chamava-se Teodoro II, que havia tomado o reino através de um golpe de Estado. Teodoro tentou fazer um acordo com os britânicos para que pudesse ter armas modernas e lutar contra alguns rebeldes e expandir o seu império. Os britânicos negaram, então Teodoro arranjou formas de obter armas através de missionários e em seguida ele entrou em contradições com os britânicos. Os britânicos mandaram uma expedição que levou à queda de Teodoro II. Os britânicos, em contrapartida, abandonaram o território achando que seria caro administrar. Depois dos britânicos terem abandonado o território, isso resultou em conflitos étnicos internos que levou ao trono John Johannes. Ele expandiu o reino. Começaram a dominar os pequenos reinos para proteger o centro do império das forças europeias. E o resultado foi um país diversificado com várias etnias. Em 1869, os italianos subjugaram a parte oriental da região, estabelecendo uma colônia na região da atual Eritreia, e começou a se expandir para fora. Em aproximadamente 20 anos, eles controlavam uma parte significativa da África Oriental, e isso estava a ocorrer nas proximidades do Império Etíope, que existia na região por mais de 600 anos. A partir de 1870, a Abissínia, atual Etiópia, passou a ser cobiçada pela Itália, que então procurava juntar-se às demais potências europeias na corrida desenfreada pela repartição da África. Em 1887, combates estavam a ocorrer entre os italianos e os etíopes locais. Isso culminou na Batalha de Dogali. Em que uma coluna italiana foi emboscada e destruída pelos etíopes. Depois disso, os italianos estavam determinados a ter teoricamente uma relação pacífica com os etíopes. Em 1889, antes de morrer, Johannes transformou seu sobrinho Mengesha em sucessor, afirmando que ele, na verdade, era seu filho. A maioria dos nobres não aceitou, entre eles Menelik II. Em 25 de março do mesmo ano, Menelik II se proclamou o verdadeiro Negusa, ou Negaste, que significa rei, depois de negociações com outros nobres etíopes. Menelik também expandiu o Império Etíope. Entretanto, depois de se consagrar rei, Menelik pediu apoio da Itália, nomeadamente armas, mas a Itália pediu em troca um reconhecimento das zonas que por eles eram dominadas. Em 2 de maio do mesmo ano, Etiópia e Itália assinaram o Tratado de Rushali, que sediava toda a costa aos italianos, que batizaram sua colônia de Eritreia. Entretanto, existiam duas versões do tratado, uma escrita em italiano e outra escrita em amárico, língua etíope. O tratado, de fato, oferecia um pouco mais. Na versão em amárico, seu artigo 17 dizia que o imperador, nesse caso Menelik, podia fazer uso dos serviços diplomáticos italianos. Na versão italiana, afirmava que ele só podia fazer diplomacia por meio da Itália, que Etiópia era um protetorado italiano, efetivamente transformando Menelik em um subordinado
do rei da Itália. Menelik logo soube da diferença, mas preferiu não agir enquanto consolidava seu poder, importando mais armas dos europeus, inclusive dos supostos aliados. Em 1893, Menelik declarou que o tratado não tinha validade. Os italianos responderam movendo tropas para a fronteira e invadindo a Etiópia. Os italianos marcharam até Adwa. Por semanas, esperaram que os etíopes atacassem, mas Menelik era experiente e aguardou tanto até que o acampamento estava prestes a levantar, porque os suprimentos estavam a acabar e a moral da tropa estava baixa. Assim, na noite de 1º de março de 1896, 18.000 italianos abandonaram as fortificações e se moveram pelas colinas de Adwa. Esperavam encontrar 30.000 etíopes, sem nenhuma formação militar, sem estratégia de guerra e sem armas modernas, o que facilitaria a vitória dos italianos e assim teriam o domínio total do território. Eles estavam errados. Entretanto, haviam mais de 100.000 etíopes, dos quais 80% com armas modernas. Foi um massacre para os italianos. Horas depois, 7.000 deles estariam mortos, 1.500 feridos e 3.000 capturados. Os generais de Menelik insistiram para que rumassem para Eritreia, mas Menelik sabia que os italianos teriam recursos para reagir se provocados. Hoje, essa batalha é conhecida como a Batalha de Adwa. As notícias da derrota causaram comoções na Itália, com protestos e a renúncia do primeiro-ministro Francesco Crispi. Baratieri, o general italiano, enfrentou a corte marcial, mas foi inocentado em 23 de outubro de 1896. O Tratado de Addis Abeba deu fim à guerra e reconheceu a soberania etíope. Entretanto, uma das razões pela qual a Etiópia não foi colonizada é o fato de ter reis inteligentes, patriotas e de certa forma com pensamentos alinhados, e a sua expansão territorial do império. Ou seja, 3 reis ou dirigentes competentes no governo em sequência é extremamente importante para qualquer nação, e em poucos anos as mudanças podem ser notáveis. Vale lembrar que alguns historiadores relatam que as armas obtidas pelos etíopes foram conseguidas com os russos, que a Rússia apoiou as ambições de Menelik porque ambos eram países cristãos ortodoxos. E alguns historiadores acreditam que Teodoro II tenha cometido um suicídio após uma derrota numa batalha. Então, pessoal, basicamente existem essas duas versões de como Teodoro II veio a falecer, assim como os etíopes conseguiram mais armas. Mas tem algo que me chama muita atenção, na verdade, que é como Menelik agiu. Para quem já leu o livro A Arte de Guerra, que desde já eu recomendo, A Arte de Guerra de Sun Tzu, que é um livro muito bom, tem uma frase que diz o seguinte, se a memória não me engana: triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Se formos a ver, Menelik sabia que existiam 2 tratados de Uchali completamente distintos, mas ele soube esperar, consolidar o seu poder até a hora certa de lutar, e foi assim que ele ganhou os italianos. Ou seja, os etíopes, na verdade, não imploraram pela sua liberdade, eles lutaram pela sua liberdade. E parece que os italianos têm problema com os etíopes. Até que vamos falar futuramente sobre o ataque de 1935, liderado por Mussolini, mas essa é uma conversa para um outro vídeo. Desde já, meu muito obrigado. Este vídeo foi sugerido por Pão, mas não é Pão Comida, é um inscrito aqui do canal. E você também pode sugerir os vídeos, comenta aí embaixo que nós vamos fazer um vídeo relacionado ao tema. Desde já, muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, não custa nada, ajuda o canal, dá um soco bem forte no like para que a nossa comunidade cresça. E sugira, compartilha, sei lá, faz qualquer coisa, mas ajuda o canal, não custa nada. E você que caiu aqui de paraquedas, também se inscreva no canal. É isso, pessoal, esse é o começo, tamo juntos, peace. Eu já estava a ir-me embora, mas voltei só para dizer que todas as quartas-feiras tem vídeos de histórias aqui no canal. Então fique ligado, ative o sininho, é isso.
Beijo grande nos vossos corações. Fiquem bem. Peace.